Me diz uma coisa, o que é sucesso para você? E fracasso? Quando você acredita ter fracassado, será que é apenas um ponto de vista ou tem mesmo uma coisa mais científica por trás disso? Quem conversa sobre esse assunto com a gente é o psicanalista Jonatas Liacht. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Elaine? É um ponto de vista ou fracasso é necessário? Bom, vamos pensar assim, o mundo que a gente vive é muito competitivo, extremamente competitivo. O século XXI, a competitividade está à flor da pele, né? Basta ver, por exemplo, os treinamentos, os acessórios que as pessoas na vida profissional, na vida escolar, têm a seu alcance para melhorar o seu desempenho. Então, como tem muita gente, há muita competição. E cada vez menos vaga, menos comida, menos espaço. Então, é muito acirrado. Então, o mundo é muito competitivo e ele estimula isso, né? Por um lado, temos essa competitividade. Por outro lado, esse mesmo mundo não aceita falhas. Como é tudo muito rápido e é tudo muito escasso, as pessoas, se falharem, elas ficam desestimuladas, elas se autodesestimulam a tentar novamente. Porque, olha, já passou, agora alguém vai pegar isso, alguém já tomou meu lugar, eu vou ter que partir para outra. Isso já está ficando para trás. Se a gente olhar, por exemplo, a tecnologia, a gente vê assim, eu compro um celular hoje, daqui um mês alguém passa com a mesma marca do meu celular e eu vejo que eu já estou ultrapassado. Então é tão rápido que a gente vai se acostumando àquela sensação de que ainda está faltando alguma coisa. Agora, dá para lidar com isso como um aprendizado ou realmente tem que curtir aquele luto por não ter conseguido? Olha, eu assisti uma palestra do Bill Gates. Ele fala sobre 11 lições de vida. A primeira delas é a seguinte: a vida não é boa, acostume-se com isso. Aí ele desenvolve todo esse tema, né? E é verdade. Aí ele vai falando assim, por exemplo, não pense que a vida tem 2 semestres, com 2 férias no verão e no inverno. Não pense que a vida começa às 8 da manhã e termina às 6 da tarde, tem horário de almoço, tem feriado, porque a vida é uma constante. E as pessoas vão se habituando a algumas coisas meio pragmáticas, né? Funcionais, para tentar adequar a sua vida. Então, a vida é difícil. A gente não pode florear demais a vida, romantizar demais a vida. É claro que você tem que ter alegria, sonhos, esperança e tudo mais, mas você tem que encarar a vida sempre com seriedade, sempre com alegria, mas saber que ela é difícil. A gente tem que se preparar para isso. Para muita gente, sucesso é uma coisa, para outra é outra coisa. Sim. O que é que vale nisso tudo? É aquilo que eu acredito que seja sucesso ou aquilo que a sociedade me cobra que seja sucesso? É uma boa maneira de ver as coisas, porque eu sempre parto do princípio de que eu sou o mais importante, né? A minha saúde pessoal é que determina a saúde coletiva. Se eu estiver bem hoje aqui, essa entrevista pode ter um desempenho específico. Se eu não estiver muito bem, talvez as minhas respostas sejam mais secas, mais curtas, menos reflexivas, entende? Então, se o meu bem-estar em primeiro lugar é que vai definir o coletivo. Nós temos sempre que partir desse princípio. Estou bem? Como é que eu estou? Eu preciso fazer reflexões sérias sobre isso. Como é que foi o meu dia? Como será o meu dia? Acordo pela manhã, olho no espelho. Estou pronto para enfrentar aquele dia? Ou aquela agenda que vem à minha cabeça daquele dia já está me consumindo, já está me... Fazendo mal, Exato. né? E eu vou antecipando problemas, né? E aí, é claro, é um caminho aberto para a ansiedade. Porque a gente vê muita gente falando assim, eu tenho tantos anos, eu já deveria ter feito isso, eu já deveria ter conquistado aquilo. Quer dizer, é um sucesso imposto muitas vezes, talvez pela família ou pelo que a sociedade prega, que Sim. Fulano de X anos tem que estar já nesse patamar. Entendo. É uma expectativa lançada em todo mundo, né? E toda expectativa não alcançada gera frustração. Então, veja, nós somos criados e gerados para termos sucesso em fases específicas. Por exemplo, aos 17, 18 anos eu já tenho que estar numa faculdade. Aos 22, 23 eu já tenho que ter a primeira formação, pelo menos. E no século XXI você tem que ter umas 2 ou 3. Tem essa expectativa também. Aos 30 anos eu já tenho que estar casado. Aos 35 eu já tenho que ter 1 ou 2 filhos. E aos 50 e poucos eu tenho que já estar aposentado e já esperando o primeiro netinho, entende? Então a gente vai fazendo escalas na nossa vida e é diferente. A sua perspectiva, os seus sonhos são diferentes dos meus.
os seus planos, os seus projetos de vida são diferentes, ainda que a gente viva dentro da mesma profissão, tenha estudado na mesma faculdade, entende? São pessoas diferentes, com histórias diferentes. Mas uma coisa que eu acho que é básico, Elaine, é que nós não estamos ensinando os nossos filhos ao fracasso. Não para terem fracasso, mas para enfrentarem o fracasso. Que fatalmente vão passar, né? Com toda certeza. O fracasso é uma coisa que não bate na porta, ele entra pelas frestas da nossa casa. E quando você vê, e agora, como é que eu vou lidar com isso? Às vezes uma doença, um câncer, às vezes uma reformulação na empresa e eu sou despedido, às vezes uma mudança no cenário econômico do país e aí a empresa que eu fundei, que a minha família fundou há 100 anos atrás, vai à falência. Enfim, quantas coisas estão assim, nós estamos sujeitos a enfrentar. E nós não sabemos, nós temos que estar preparados para isso, né? Preparados para o fracasso. Tem aquele filme A Vida é Bela, que eu gosto muito, né? Já citei essa semana aqui, que o pai leva o filho para um campo de concentração, onde só aconteceria, em princípio, o pior, né? Mas ele consegue olhar a vida de uma outra forma e passar para aquela criança uma situação que ela não traumatize, talvez, diante de toda aquela situação que está sendo vivida. Não estou dizendo que a gente tem que ter um olhar de poliana, né? E falar assim, não, quebrei a cara, mas tudo bem. Romancear a vida. Mas de alguma forma, o nosso modo de olhar para aquilo, talvez uma resiliência ou uma aceitação, vai ajudar? Acho que você disse tudo, o modo de ver. Como eu estou vendo aquela situação. O que para o pai parecia ser uma situação só de angústia, o filho teve um outro olhar. E assim a gente vai reformulando a nossa maneira de viver, quando a gente reformula nosso modo de ver. A Rita Mae Brown escreveu um livro chamado Morte Súbita. E num momento ela fala no livro que, inclusive erroneamente atribuído a Einstein, foi dela desse livro. Ela diz assim: insanidade é você fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar resultados diferentes. Ora, pode ser isso mesmo verdade do ponto de vista lógico, porque a pessoa está fazendo sempre do mesmo jeito, nunca vai ter um resultado diferente. Mas se eu mudar o jeito de fazer a mesma coisa, pode ser que eu tenha resultados diferentes. Por exemplo, Thomas Edison, quando fez a lâmpada, e hoje nós somos praticamente escravos da luminosidade da lâmpada, né? Ele testou, alguns dizem 700, outros dizem 2.000 vezes, até que finalmente uma lâmpada ficasse 40 horas sem queimar o vamos fazer uma média, 1.300 vezes, tá? Você tentar, imagina, eu e você temos um alvo, um objetivo. Você tenta uma vez, não consegue, tenta outra vez, não consegue. Mas aí você muda o seu jeito de fazer, não vou fazer do mesmo jeito. Muda, terceira, 10ª, 20ª vez, 50ª, 100. Será que a gente chegava na 100? Será que eu chegaria nas 150? Talvez a gente não tivesse paciência para isso, né? Estou falando? Mas a maneira de ver é que vai fazer a mudança, porque o modo, eu já sei que esse modo não é eficiente, então o meu sucesso não vai por aqui. Eu creio que a gente precisa saber lidar com isso, saber impor-se de uma maneira em que a gente consiga ver a mesma coisa com um olhar diferente. Tem uma máxima da Pixar, aquela empresa de animações, num livro deles que eu li sobre administração na Pixar, que eles diziam o seguinte, que quando estavam procurando o Nemo, toda semana o pessoal se reunia e mostrava o desenho, mostrava o movimento da animação, e a cada vez que o grupo reprovava, ou seja, a nadadeira tem que mexer de uma outra forma, em vez dos desenhistas ficarem tristes, chateados, eles diziam: que bom que descobrimos como não fazer, agora vamos descobrir como fazer. Isso é uma mudança de paradigma, né? Quando a gente descobre um novo jeito de fazer a mesma coisa. Então, isso eu já descarto. O Thomas Edison fez isso, né? Mas o que a gente não pode fazer é deixar que as repetições nos levem a um campo chamado frustração. Então, expectativas que a gente lança, por exemplo, um alvo, e eu não atinjo aquele alvo, puxa, eu vou tentar de novo. E vou até mudar meu modo de fazer isso. E eu erro de novo, não consigo acertar de novo. Terceira, quarta vez eu posso fazer com que isso me entristeça a tal ponto de eu ficar frustrado. E aí os próximos alvos, as próximas tarefas que eu tenho que fazer, eu já vou com essa carga
no inconsciente de um fracasso e eu acho que eu não vou conseguir. Já entra para perder, né? Não vou conseguir. Só para a gente encerrar, eu quero deixar uma palavrinha que a gente pode falar um pouquinho sobre ela, que eu costumo chamar de auto-perdão. A gente se perdoar quando alguma coisa não deu certo e a gente fala, putz, eu podia ter feito de outra forma, mas na hora eu não soube fazer. Mas eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Se eu tivesse, não faria daquela forma. Esse é um princípio, inclusive, que a gente usa na psicanálise. A culpa é uma coisa escravizante, ela escraviza as pessoas. Eu atendo pessoas no consultório que se sentem culpadas de terem sido oprimidas. Elas se sentem culpadas. Quando, na lógica, a gente fala, não, elas tinham que se vitimizar, reconhecer que não tiveram culpa de nada e foram vítimas de uma violência moral, sexual, enfim. Mas elas se colocam como culpantes do evento em si. E aí elas se martirizam a ponto de não conseguirem desenvolver a sua própria vida. Essa autoculpa é escravizante. As pessoas precisam entender que elas são livres para acertar e para errar. E o erro nada mais é do que uma das alternativas, das possíveis alternativas quanto àquilo que a gente deseja fazer. Pode ser o primeiro passo para o sucesso. O primeiro. E normalmente sucessos são degraus de fracassos e sucessos, fracassos e sucessos. Aí a gente chega no sucesso maior. Aquela velha máxima da guerra, batalhas perdidas não necessariamente nos levam à derrota da guerra. Legal. Muito obrigada mais uma vez.